Olá, amado filho, amada filha, Deus abençoe você. Hoje é o quinto dia da Bíblia em um ano, temos só 360 dias pela frente. Que bom ter você aqui. Se você é novo, nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você saber que sempre quando entrarem coisas novas aqui, eu posto a homilia todos os dias aqui. Tem os clipes, meus clipes, tem playlists sobre vários assuntos, sobre temperamento, sobre formação moral, sobre virtudes, sobre família e relacionamentos, as minhas pregações no Sorrindo para a Vida, o meu programa para ser feliz, muita coisa aqui no canal, a playlist das orações poderosas que está muito boa também, tá bom? Gente, hoje nós vamos refletir sobre a Torre de Babel, Gênesis capítulo 10 e 11. Você vai percebendo que tem dias que o estudo vai ser um pouquinho maior, vai chegar ali uns 20 minutos, como ontem, e tem dias que o estudo não é tão aprofundado porque são menos capítulos. Eu estou seguindo uma metodologia, né, que apresenta capítulos específicos em cada dia. Então hoje vai ser um pouquinho mais não tão comprido como ontem, né? Mas é interessante a gente entender tudo isso. Como eu disse, eu vou seguir o método que se pauta nas 12 grandes narrativas bíblicas, as 12 grandes histórias bíblicas que fazem a gente entender o todo da Bíblia, né? Existem 12 grandes histórias que compõem a história da salvação como um todo, né? Então, não é que nesses 365 dias nós vamos ler todos os versículos da Bíblia. Não, nós vamos ler as histórias principais e acrescentando ali como livros suplementares outras coisas que são bem importantes também para a gente entender o que a Bíblia quer dizer. Esse compêndio de 73 livros fala da história da salvação, né? Então nós temos que entender essa história. E algumas partes da Bíblia a gente vai lendo depois, né? Eu vou dando como tarefa para vocês depois, tá? Então esses grandes períodos são a criação, os patriarcas, o Egito e o Êxodo, né, o tempo do deserto, né, depois a conquista da Terra Prometida, os juízes, depois vão ter aquilo que eu vou chamar de checkpoints messiânicos, né, entradas do Evangelho ali, para você ver já cumprido em Jesus aquilo que foi profetizado ali, dito no Antigo Testamento, depois o tempo dos reis, né, que é muito importante, período dos reis, depois outro checkpoint messiânico, depois o tempo dos reinos divididos, né, o reino do sul e o reino do norte, que é muito importante, depois o tempo do exílio, que é muito importante, outro checkpoint messiânico, depois o tempo do retorno do exílio, depois o tempo da revolta dos macabeus, depois um outro checkpoint messiânico com os evangelhos, cada checkpoint messiânico traz um evangelho, né? Reflexão sobre o evangelho, sobre Jesus, para a gente já ver a ação de Jesus intercalada nessa história da salvação, com tudo que está acontecendo. Depois, por último, o tempo da igreja, com os Atos dos Apóstolos, com as cartas do Novo Testamento, com o Apocalipse. Vai ser muito, muito interessante. Então se programe, seja fiel, coloque o seu despertador para você acompanhar todos os dias, tá? É muito importante. E claro, gente, entra meio-dia, mas fica salvo ali o dia inteiro. E olha, não pule essas introduções que eu estou fazendo, porque nessas introduções estarão explicadas coisas importantes para você entender o sentido de tudo que a gente está vivendo aqui. Gênesis capítulo 10 e 11. Essas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Depois do dilúvio, eles tiveram filhos. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer: Ascanês, Rifat e Togorma. Filhos de Javã: Elisá e Tarsis, Setim e Rodanim. Entre eles foram repartidas as ilhas das nações, em suas respectivas terras, cada qual segundo a sua língua, família e nação. Filhos de Cã: Cush, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cush: Sebá, Évila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Sabá e Dadã. Cush gerou Nemrod, o primeiro a se tornar valente na terra. Era um caçador, valente diante do Senhor. Por isso é que se diz, como Nemrod, caçador, valente diante do Senhor. As cidades principais no seu reino foram Babel, Araque, Acad, Calane, na terra de Senaar. Dessa terra saiu para Assur e construiu Nínive. Reobote, Ir, Calé e Rezem. Entre Nínive e Calé, esta é a grande cidade. Mesraim gerou os Ludeus, os Anameus, os Laabeus, os Nefituenses, os Fetruzeus,
os Caslueus, os Caftoreus, dos quais saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, no seu primogênito Et, bem como os Jebuseus e Amorreus e Gergeseus. Os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Arádios, os Samareus e os Emateus. Depois as famílias dos cananeus se dispersaram. Os limites dos cananeus se estendiam desde Sidônia, em direção a Gerara, até Gaza, e daí em direção a Sodoma e Gomorra, Adama e Seboim até Lesa. São esses os filhos de Cã, segundo seus clãs, línguas, terras e nações. Também Sem, pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, gerou filhos. Filhos de Sem: Elã, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Filhos de Arã: Luz, U, Geter e Mes. Arfaxade gerou Salé e Salé Éber. Éber teve 2 filhos. Um se chamava Faleg, pois no seu tempo a terra foi dividida. E o seu irmão se chamava Jequitã. Jequitã gerou Eumodad, Salef, Azarmote, Jaré, Adurã, Uzal, Decla, Ebal, Abimael e Saba. Ofir, Évila e Jobabe. Todos esses são filhos de Jequitã, e habitavam desde Mesa até Cefar, a montanha oriental. São esses os filhos de Sem, segundo os seus clãs, línguas, terras e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, segundo as suas gerações e suas nações. A partir delas, as nações se espalharam pela terra depois do dilúvio. A terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem todos do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar e aí se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Os tijolos lhe serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram ainda: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance o céu. Façamo-nos um nome para não ficarmos dispersos por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles formam um só povo, e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Vamos descer, vamos confundir a língua que eles falam ali, de modo que um não entenda o outro. E o Senhor os dispersou daquele lugar, por toda a face da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois de gerar Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando gerou Salé. Depois de gerar Salé, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Salé tinha 30 anos quando gerou Éber, e depois de gerar Éber, Salé viveu mais 430 anos e 4 anos quando gerou Faleg. Depois de gerar Faleg, Éber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Faleg tinha 30 anos quando gerou Reu. Depois de gerar Reu, Faleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando gerou Sarug. Depois de gerar Sarug, Hel viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug tinha 30 anos quando gerou Nacor. Depois de gerar Nacor, Sarug viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor tinha 29 anos quando gerou Taré. Depois de gerar Taré, Nacor viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré tinha 70 anos quando gerou Abrão, Nacor e Harã. Essas são as gerações de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã gerou Ló. Harã morreu enquanto seu pai Taré ainda vivia na terra de sua parentela, Ur dos Caldeus.
Abraão e Nacor tomaram ambos mulheres para si. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a mulher de Nacor chamava-se Melca, filha de Harã, que era o pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, saiu com eles de Ur dos Caldeus, dirigindo-se à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, estabeleceram-se ali. Taré viveu ao todo 205 anos. Depois Taré morreu em Harã. Veja bem, vamos refletir então sobre esse texto que a gente acabou de ler. Gente, é importante você ler com a Bíblia na mão, viu? É importante você ter a sua Bíblia na mão. Vamos lá. A gente vê aqui, né, a narrativa das genealogias. Isso vai acontecer muito no Antigo Testamento. Fulano gerou fulano, que gerou Beltrano, que gerou Cicrano. Não fique impaciente. Isso era muito importante para o homem oriental. Dizer, ele está afirmando ali de onde vem a origem do mundo. E ele vai chegar, ele está falando tudo isso para chegar em Abraão, que fez aliança com Deus, para depois chegar em Moisés, para depois chegar em Davi, para depois chegar nos profetas, para depois chegar em Jesus. Essa questão da única linhagem, da promessa de Deus para honrar uma linhagem, para mostrar que ele está honrando, né? Aquela promessa que ele fez a Abraão, no seu descendente, milhares de anos depois, é muito importante, é uma maneira de mostrar que Deus cumpre as suas promessas. Gente, nós vimos aqui que Nimrod foi a primeira pessoa, né, que a Bíblia considerou poderosa, um homem forte, né? Ele foi o primeiro a estabelecer um reino ali sobre a terra, né? Nós vimos falar aqui de Nimrod agora há pouco. E na sua busca de poder, né, infelizmente, ele acabou se tornando um tirano, que passou a sua ambição, né? Ele fundou ali a cidade de Babel, né? E ele criou aquela ambição de construir uma torre que fosse fazer deles assim hiperpoderosos, que fosse dar fama para eles, que fosse construir um nome para eles, né? Você já viu aquela expressão? Faz seu nome, né? Mas eles movido pela soberba, né? E a cidade ali de Babel era bem avançada tecnologicamente para os padrões da época, né? Então ele disse, olha, eu quero construir para ser poderoso, excelente. Havia uma língua só em todo o mundo. Aí veio a origem da confusão das línguas, né? A palavra até Babel, né? Vem do hebraico, balal, vem da palavra balal, que significa confusão, né? Mistura. E a palavra torre é migdol, né? Então não tá chamando de torre, está chamando de Babel, que vem do Bavel, que significa portão de Deus, né? Mas que depois foi mudado para Balal, que significa confusão. Ali deu a torre da confusão. Deus confundiu, né, as línguas. Mas por que Deus confundiu as línguas deles? Eles não se entendiam mais. Porque Deus exalta os humildes e derruba, né, ao chão os soberbos, né? Uma soberba é uma coisa muito ruim. A gente tem sim que ter uma ambição por excelência, por ser santo, mas não uma ambição por poder. A gente tem que ter uma ambição para ser melhor para as pessoas, não melhor do que as pessoas. Melhor para Deus e não melhor do que Deus, né? Deus colocou o desejo no nosso coração de sermos melhores, de superarmos a nós mesmos, mas não para sermos melhores para fazer um nome, né, para nós, mas para servir melhor a Deus, né? O povo de Nimrod ali, eles podiam ter criado, gente, o povo de Babel, né, uma grande estrutura para honrar o nome de Deus, né? Mas eles escolheram construir uma torre, uma estrutura para fazer o nome deles grande, né? Eles escolheram glorificar eles mesmos ao invés de Deus. Eles se tornaram ladrões da glória de Deus. Ladrões da glória de Deus. Sabe, esse é um risco para nós também. Como discípulos de Jesus, filho, filha, somos chamados a usar os nossos dons para servir a Deus, para glorificar a Deus, para ajudar os nossos irmãos e irmãs, e não para achar que somos melhores, e não para nos impor e fazer um nome para nós mesmos. Olha, todas as vezes que você e eu nos ensoberbecemos, queremos fazer as coisas para ter glória, para ter nome, usar a igreja para ter nome, sabe, se aproximar só de quem pode te dar destaque. Todas as vezes que você age assim, Deus vai te confundir. Isso é bíblico. Ele confunde o soberbo, mas ele exalta os humildes. Eu sei que talvez tenha coisas que você queira, que você espera na sua vida, né? Mas faça do jeito de Deus. Não dê jeitinhos para você fazer o seu nome. Não dê jeitinhos para você ser melhor, né, que as pessoas. Para você se mostrar melhor que as pessoas, né?
Permaneça no que Deus te colocou, no estado que Ele te colocou. Sabe que um dos pontos centrais aqui dessa mensagem bíblica diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo, trazendo confusão das línguas e dando início a uma dispersão geográfica da humanidade, né, gente? Surgimento de diversas culturas, de diversas línguas, né? E claro, existe um antropomorfismo. O que é um antropomorfismo? É dar a Deus características humanas, né? Isso, a Bíblia, o Antigo Testamento faz muito isso. Deus desceu, Deus sentiu, Deus ficou triste. Claro que Deus não tem esses sentimentos humanos, mas é uma maneira de o autor sagrado ali expressar, né? Expressar tudo aquilo que estava acontecendo, os sentimentos, né, de Deus de alguma forma, né? Outra coisa também. Concluo, gente, mais uma vez refletindo sobre Nimrod, né? A Bíblia, o capítulo que nós acabamos de ler, diz que ele fundou as cidades de Ereque, Acade, Cainé, partiu para a Síria, fundou a cidade de Nínive, Reobote, Ir, Calá, Rezém. Era um homem de uma grande excelência, mas que colocou tudo pelo ralo por ser soberbo, né? Seja humilde, filho, filha, em tudo que você faz. Dê glória a Deus, não queira construir um nome para você. Seja humilde e dependa de Deus em tudo. Amém? Eu vou dar a bênção e permaneça que tem umas orientações importantes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Como eu disse, gente, no meu método de leitura da Bíblia em um ano, nós não vamos ler capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós selecionamos, a partir do estudo de vários teólogos que assim expressaram, né? Eu fui estudando para chegar a essa compreensão, as 12 principais narrativas, histórias que compõem a história da salvação, tá? Então, a partir do livro do Gênesis, dessas narrativas, a gente vai encerrar por aqui o livro de Gênesis, né? Por enquanto, e vamos já, a partir de amanhã, introduzir os patriarcas para entender a aliança de Deus. Não vamos encerrar o livro de Gênesis, melhor dizendo, vamos encerrar esse período da criação, ainda estaremos em Gênesis, mas vamos começar já a entender os patriarcas, a promessa que Deus fez, que vai ser cumprida lá na frente em Jesus, tá bom? Então escreve aqui nos comentários o que você entendeu, nem que seja pouca coisa, uma linha, que ficou forte para você dessa reflexão. E sejamos humildes, isso vai fazer Deus nos exaltar. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje é o 6º dia da nossa Bíblia em um ano, nosso projeto. Em 365 dias vamos entender toda a Sagrada Escritura, sabe? Vamos mergulhar em toda a narrativa das 12 principais histórias, os 12 principais eixos que compõem a história da salvação. Gente, ontem nós concluímos a criação e hoje nós vamos entrar na história dos patriarcas. Estamos ainda no livro de Gênesis, capítulo 12 e 13. Quero já convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E também você pode deixar aqui seus pedidos de oração, nós vamos rezar por essas intenções. Vamos lá. Principais eventos e figuras desse tempo. O período dos patriarcas, a gente começa com Abrão, né? Que depois vai se chamar Abraão, depois da aliança com Deus, e sua esposa Sarai, que depois vai se chamar Sara. O Senhor chama Abraão para confiar nele, né? Saindo, mudando ali para a terra onde jorraria leite e mel no futuro, né? A terra prometida, a terra de Israel. Ele estava em Ur, na Caldeia, e move-se ali para Israel, para o norte de Israel, na terra de Canaã. Deus prometeu a Abraão 3 coisas: a terra, uma dinastia real, né? Dele viria o rei, depois o salvador do mundo, e prometeu a ele também uma bênção que multiplicaria os seus descendentes por todo o mundo, né? Na fundação dessas 3 promessas, Deus fez uma aliança com Abraão, né? Nós vamos perceber que Deus trabalha muito com alianças, gente. Ele faz uma aliança e ele honra essa aliança, né? Nesse período, a Bíblia vai seguindo ali, né? Através da bênção, a partir da bênção de Deus a Abraão, para o seu filho Isaac, depois para o filho de Isaac, que é Jacó. E o final desse período vai se focar mais em Jacó, que depois vai ser chamado Israel, né? Quer dizer, aquele que luta com Deus, e no filho de Jacó, que é José. Deus vai trabalhar muito através da vida de José, né? José do Egito, e vai salvar Israel, a sua família, num tempo difícil de fome futuramente. A gente vai ver, né? As principais figuras dessa história são esses que eu já disse, né? E também nós vamos nos focar depois no relacionamento que é central para essa narrativa, né? De José, filho de Jacó, com seu irmão Judá, né? Porque foi a Judá, a tribo de Judá, que Deus prometeu que da tribo de Judá ia vir o descendente, o Messias que salvaria o mundo. Veio Davi, depois Jesus lá na frente, né? Então é importante a gente entender isso. E nessa narrativa também tem 4 mulheres que são muito importantes: Sara, Agar, Rebeca e Raquel. Então é isso, tendo feito essa introdução,
Vamos ler os livros bíblicos agora. Gente, mais uma vez eu quero incentivar muito você a ter um grupo de estudo bíblico. Por quê? Porque são 365 dias. É muito comum a gente desanimar no caminho. Tenha um parceiro de estudo bíblico, um grupo. Pode ser um parceiro, um amigo, um irmão. Toda tarde vocês mandam um áudio um para o outro. Quem lê primeiro manda, né? Quem ouvir primeiro manda, olha, eu entendi isso, Deus falou comigo nisso. Você já leu? Talvez o outro não leu, ele vai se sentir motivado e vai ler também para te mandar o áudio. Ou um grupo de 10 pessoas, de 7 pessoas, de famílias. Vocês têm um grupo de WhatsApp, cada um partilha lá o que entendeu e pelo menos 1, 2 vezes na semana, cada um dia oferece um jantar, um chá e se reúne lá para partilhar. Cada um partilha sobre um dia. Isso é muito importante, a gente cresce junto, né? Como família no conhecimento bíblico. E a proposta também para hoje, se não for ficar muito grande, é também trazer depois a narrativa do livro de Jó 1 e 2. Vou tentar fazer tudo isso, que eu estou seguindo um método que pede para que se intercale, né, agora o relato de Gênesis, dos patriarcas, do início dos patriarcas, com Jó. E você vai ver que na thumb, a thumb é o card que anuncia, né? Cada período e cada dia, cada episódio. Você vai ver que agora vai mudar a cor. Cada período tem uma cor, né? A criação tinha uma cor específica, agora os patriarcas vão ter outra cor. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra onde que eu te mostrarei. Farei de ti, Abrão, uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti se abençoarão todas as tribos da terra. E Abraão saiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, tudo quanto haviam adquirido, e os escravos comprados em Harã, e partiram rumo à terra de Canaã. Assim chegaram à terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até a localidade de Siquém, até o carvalho de Moré. Nessa terra viviam os cananeus. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão edificou aí um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. E depois deslocou-se em direção ao monte que fica a leste de Betel. Aí armou sua tenda com Betel a oeste e Ai a leste. Edificou aí também um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abrão deslocou-se e foi por etapas até o Negueb. Houve uma fome nesta terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver como migrante, pois a fome assolava a terra. A ponto de entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua mulher: sei que és uma mulher linda de se ver. Quando te virem os egípcios, dirão: é a mulher dele, e hão de matar-me, deixando-te com vida. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa e minha vida seja preservada em consideração a ti. Quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que sua mulher era extremamente linda. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram diante dele, e a mulher foi levada à casa do faraó. Quando Abrão foi tratado bem por causa dela, ganhando rebanho, gado e jumentos, escravos e escravas, mulas e camelos, o Senhor, porém, infligiu grandes pragas ao faraó e sua casa, por causa de Sarai, a mulher de Abrão. O faraó mandou chamar Abrão e lhe disse: que me fizeste? Por que não me contastes que ela é tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Pois assim a tomei como mulher para mim. Aqui está tua mulher, toma e vá embora. E o faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, para que o despedissem com sua mulher e com tudo o que tinha. Do Egito, Abrão subiu ao Negueb, ele e sua mulher, com tudo o que tinha, e Ló com ele. Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Por etapas, deslocou-se do Negueb para Betel, até o lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, o lugar onde havia erguido um altar,
E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Também Ló, que acompanhava Abrão, tinha rebanho, gado e terra e tendas. A região, porém, não sustentava os dois morando juntos. O que possuíam era demais para que morassem juntos. Surgiu uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Viviam então nesta terra os cananeus e os ferezeus. Abrão disse a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus parentes e os teus, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Peço-te, separa-te de mim. Se fores à esquerda, eu irei à direita. Se fores à direita, eu irei à esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que todo o distrito do Jordão era inteiramente irrigado, até chegar a Segor, isto antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu então para si toda a redondeza do Jordão e deslocou-se sem rumo ao oriente. Dessa forma, separaram-se um do outro. Abrão se estabeleceu na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades da redondeza do Jordão, armando as suas tendas até Sodoma. Os habitantes de Sodoma, porém, eram perversos e pecavam gravemente diante do Senhor. Depois da separação de Ló, o Senhor disse a Abrão: Levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência como pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, será possível contar a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra, no comprimento e na largura, pois a ti eu a darei. Abrão deslocou suas tendas e estabeleceu-se junto aos carvalhos de Mambré, perto de Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Nós vemos aqui a trajetória do nosso pai comum na fé, que é Abraão, né? Dele nasceu o judaísmo, depois o cristianismo e também, né, o islamismo, né? As religiões abraâmicas. Aqui ele ainda é Abrão, não Abraão, porque depois da aliança que o nome dele vai mudar, né? Gente, a gente vê nessa narrativa que mesmo Abraão sendo um escolhido, né, um gigante da fé, ele também experienciou fraqueza, né? Ele também experienciou limitação. Deus tinha prometido para ele: olha, através da sua descendência eu vou abençoar o mundo inteiro. Vai acontecer, nada de ruim vai te acontecer. Mas mesmo ouvindo a voz de Deus, ele ainda por medo deu a sua esposa para ser concubina do faraó, por medo, né? Então, nem Abrão, nem nenhum dos patriarcas é perfeito, nem Jó, que nós vamos tentar ler aqui um pouquinho, a narrativa de Jó, só ler para conhecer a história, né? Eles não são perfeitos, mas mesmo sem ser perfeitos, eles foram chamados por Deus e demonstraram a fé em Deus, né? Vamos ver que a aliança foi estabelecida na fé de Abraão, não na justiça de Abraão. Porque Abraão é frágil como eu e você, mas ele teve fé e ele colocou essa fé em ação, né? Porque ter fé não é só acreditar, mas é lutar para obedecer a Deus em tudo. O catecismo nos ensina, a partir dos números 100 em diante, que a manifestação da fé se dá na obediência. É preciso obedecer a Deus para manifestar a fé em Deus, não é? E obedecendo, confiar nas suas promessas. Abraão já demonstrou aqui que ele deu uma pisadinha na bola, né? Claro, o tempo era cruel, mas ele precisava ter confiado. Se Deus falou que ele teria uma descendência, como que Deus ia permitir que o faraó o matasse? Ele não confiou totalmente, né? Na palavra de Deus, na promessa de Deus. E nós vemos também que Abraão, com um ato de sabedoria, acabou dividindo, né, a terra entre ele e entre o seu sobrinho Ló. O Ló era filho do seu irmão. Você vai ver aqui que ele disse para Ló, né, melhor a gente separar porque a gente é irmão, né? Mas não é que a gente é irmão, eles eram parentes. É que naquela época, no hebraico, era uma língua pobre de substantivos, né? Existia só uma palavra para parentela. Irmão, primo, era tudo irmão. Por isso que a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. Mas não é que Jesus tinha irmãos, estava falando da parentela de Jesus, porque Maria teve só um filho, né? A Virgem Maria teve só Jesus. As pessoas leem sem nenhum conhecimento de hebraico, sem nenhum conhecimento bíblico, vão falando, tá vendo? Nossa Senhora tinha filho. O cara não sabe nem o que está falando, né? Tem nada a ver. Aqui esse versículo é uma prova. Mas enfim, Abraão, para não ter briga, gente, ele pediu que o sobrinho se separasse, e o sobrinho foi para uma terra
muito melhor que a dele, né? Ali nas margens do Rio Jordão não era seca, tinha água. No Oriente Médio, a água é tudo, é o mais importante, né? Isso mostra pra gente também que, claro, a gente tem que lutar para conviver bem. Mas existem momentos que, para preservar a harmonia da família, a gente tem que se afastar um pouco, sabe? Claro, amar, sobretudo um pai e uma mãe, você não descarta um pai e uma mãe, você não descarta um irmão. Eles são sua família para sempre, você deve amor, você deve respeito, você deve honra e cuidado para com eles para sempre. Mas existem alguns momentos que está tão delicado, está tão tenso, que às vezes se afastar um pouquinho faz bem, sabe? Abraão, ele teve essa percepção. Os pastores, né, os empregados de Abraão e de Jó já estavam brigando, de Abrão e de Ló estavam brigando, né? Então vamos nos afastar um pouquinho, vamos dividir a terra, né? Cada um vai para o seu lado para a gente não ter briga, não ter confusão, né? É uma coisa que a gente precisa aprender também, né? Tem aqui também as andanças de Abraão. Ele estava no norte, na terra de Canaã. Aí ele saiu, foi para o Negev, que é um deserto ali, chegando no Egito, né, já na divisa do Egito. Depois desceu para o Egito, por causa da fome que estava tendo ali na terra de Canaã. O Egito era uma potência, né, na época. E voltou depois pelo Negev, o deserto ali no sul de Israel, né, divisa com o Egito. E voltou depois para a terra de Canaã. E Deus lhe fez todas essas promessas. Agora nós vamos ler, então, como eu disse, o método que eu estou usando, ele intercala alguns livros suplementares. Quando ficar muito comprido, eu não leio esses livros suplementares, mas quando não ficar, eu leio, né, para você ter também uma noção da narrativa toda. Vamos ler Jó, capítulo 1 e 2, o livro de Jó na Bíblia. E é bom que você leia sempre com a sua Bíblia na mão, tá bom? Eu não vou comentar tanto sobre Jó, que eu estou comentando mais os patriarcas, mas é importante nós conhecermos Jó 1 e 2. Jó, capítulo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era íntegro e reto, temia Deus e mantinha-se afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e servos em grande quantidade. Era, pois, o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente. Seus filhos costumavam dar festas, um dia na casa de um, outro dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de festa, Jó mandava chamá-los para orar por eles. De manhã cedo ele oferecia um holocausto, na intenção de cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado, amaldiçoado a Deus em seu coração. Assim costumava Jó fazer todos os dias. Certo dia os filhos de Jó foram apresentar-se ao Senhor. Entre eles também Satanás. O Senhor disse então a este: de onde vens? Acabo de dar umas voltas pela terra, respondeu Satanás. O Senhor lhe disse: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, teme a Deus e mantém-se afastado do mal. Satanás respondeu ao Senhor: é sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste as obras de suas mãos, e seus bens cresceram na terra. Estende, pois, um pouco a tua mão e toca em qualquer de seus bens, para ver se não te amaldiçoará frontalmente. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está a seu dispor. Contra ele mesmo, porém, não estendas a mão. E Satanás saiu, porém, da presença do Senhor. Ora, num dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam lavrando, as mulas pastando perto deles, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estava este ainda a falar, quando chegou o outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou o outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se por sobre os camelos e os levaram consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou o outro e disse:
Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou da região do deserto e sacudiu os 4 cantos da casa. E ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e, prostrado em adoração, falou: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios, nem nada disse de insensato contra Deus. Capítulo 2. Em outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, entre eles também veio Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Ele respondeu: Acabo de dar umas voltas pela terra. O Senhor disse a Satanás: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ele persevera em sua integridade. Tu, porém, me atiçaste contra ele para eu o afligir sem motivo. Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, para salvar a vida, o homem dá tudo o que tem. Mas estende a tua mão e fere-o na carne e nos ossos. Então verás se ele não te amaldiçoará frontalmente. Disse o Senhor a Satanás: Ele está em tuas mãos. Somente poupa-lhe a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó, sentado no meio do lixo, raspava o pulso com um caco de telha. Foi quando sua mulher lhe disse: Ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele respondeu: Falas como qualquer insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ora, os 3 amigos de Jó ficaram sabendo de todas as desgraças que o tinham afligido, e vieram, cada um do seu lugar. Eram eles Elifaz de Temã, Baldade e Suás e Sofar de Naamate, os quais combinaram vir juntos para visitá-lo e trazer-lhe consolo. Quando levantaram os olhos a certa distância, custaram a reconhecê-lo. Em alta voz começaram a chorar, rasgaram suas vestes e lançaram poeira para o céu sob as cabeças. Sentaram-se no chão, ao lado dele por 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, pois viam como era atroz a sua dor. Veja bem, esse método que nós estamos seguindo, né? A proposta é nós intercalarmos com as histórias centrais do eixo da história da salvação algumas outras narrativas bíblicas, livros suplementares. Hoje nós vemos Jó, a sua história. A gente vai analisar no livro de Jó o drama do justo que é afligido, que é perseguido sem motivo, o sofrimento dos justos, né? Esse é o tema central. Muito interessante. Você vê que naquela época eles entendiam Deus como a única força operativa da vida, né? O bem e o mal vinha de Deus. E Satanás pediu a Deus permissão para joeirar, né? Para peneirar, para provar Jó, e ele se manteve fiel. Nós vamos continuar refletindo sobre isso. Amanhã eu falo mais um pouquinho sobre Jó. Desça sobre você seu dia, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, uma linha, 2, o que você entendeu que ficou mais forte para você. Até amanhã, a meio-dia. Entra ao meio-dia e o vídeo fica o dia inteiro aqui, né? Para você ouvir, assistir a hora que você puder. Olá, muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é o 8º episódio da Bíblia em um ano. 8º dia, hein? São 365 dias. Faça essa meta, se comprometa a ler a Bíblia em um ano comigo, nesse ano todo que se seguirá. Você vai ver a mudança de vida, a mudança na mentalidade, a mudança que vai acontecer para melhor em você, seguindo esse método. Tenha certeza, sabe? Tenha certeza que vai dar certo, muita coisa na sua vida, vai caminhar a partir do momento que você alinhar o seu pensamento com o pensamento de Deus, você moldar a sua vida com a vida de Deus, com aquilo que Ele pede, com aquilo que Ele apresenta como certo. Tenha certeza que muita coisa vai se resolver de uma maneira assim muito especial na sua vida, tá? Olha, quero convidar desde já você a fazer parte da nossa família aqui do canal do Padre Adriano Zandonassi. Se inscreva no canal, ative as notificações para você saber quando entrarem coisas novas.
Saiba que tem muita coisa boa aqui. Eu posto a homilia todos os dias aqui, reflexão sobre o evangelho do dia. Tem os clipes das minhas músicas. Tem a playlist das orações poderosas, com orações profundas pela libertação da ansiedade, cura da depressão, cura da insônia, para abençoar o ambiente, oração pelos desempregados, por enfermos, pela conversão de alguém. É muito especial. Gente, hoje nós vamos ler Gênesis 16 e 17. A concretização da aliança de Abraão com Deus, né? Ontem nós vimos que Deus fez a parte dele, fazendo o fogo passar no meio do holocausto, né? E vai ter outros sinais também da parte de Deus nas leituras de hoje que vão mostrar a sua aliança com Abraão. Ele vai deixar de ser Abrão, né? E vai se tornar Abraão, que ele chamava Abrão até aqui, né? E o nome Abraão tem um novo significado, né? Por isso que muitas vezes um padre, os religiosos mudam de nome para dizer que com aquela consagração ele está recebendo uma nova identidade em Deus, né? Mas nós vamos ver esses elementos que são bem legais e também nós vamos ter como leitura suplementar, né, o livro de Jó 5 e 6. Não sei se nós conseguimos ler aqui Jó, mas vai ficar como tarefinha para você ler depois o livro de Jó, que é o livro suplementar que a gente está acompanhando aqui. Gênesis capítulo 16. Sarai, mulher de Abraão, não lhe havia dado filhos. Ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de dar à luz, une-te à minha escrava. Talvez eu possa ter um filho por meio dela. E Abrão atendeu ao conselho de Sarai. Assim, quando fazia 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã, Sarai, a mulher de Abrão, tomou sua escrava egípcia, Agar, e deu-a por mulher a seu marido Abrão. Ele uniu-se a Agar e ela engravidou. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: a injúria que estou sofrendo caia sobre ti. Eu mesma pus a minha escrava em teus braços, mas logo que ela se viu grávida, começou a me olhar com desprezo. Que o Senhor decida entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: olha, a escrava está em tua mão. Faze-lhe como bem te parecer. Então Sarai a humilhou tanto que Agar fugiu da sua presença. Um anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: volta à tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. E o anjo do Senhor acrescentou: multiplicarei tua descendência de tal forma que ninguém poderá contar. Então o anjo do Senhor lhe disse: olha, estás grávida e darás à luz um filho e o chamarás Ismael, porque na tua humilhação o Senhor te escutou. Como um asno selvagem será este homem. Sua mão estará contra todos e a mão de todos contra ele. Ele habitará em frente de todos os seus irmãos. Ela deu então ao Senhor, que lhe havia falado, este nome: Tu és Deus que me vê, porque ela havia dito: acaso não vi aqui aquele que me vê? Por isso aquele poço que fica entre Cádiz e Barad se chama Beer-Lai-Roi, isto é, poço daquele que vive e me vê. Agar deu a Abrão um filho. Ao filho que Agar lhe dera, Abrão pôs o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Abrão tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei sobremaneira. Abrão caiu de rosto por terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão a partir de agora, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei sobremaneira fecundo, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabeleço minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência depois de ti, através de suas gerações, uma aliança perene, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua descendência depois de ti. A terra na qual migrares, toda a terra de Canaã,
eu a darei em propriedade perene a ti e à tua descendência, e eu serei o seu Deus. Deus disse a Abraão: de tua parte guardarás a minha aliança, e a tua descendência depois de ti, através de suas gerações. Esta é a minha aliança que devereis guardar entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão entre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na carne do vosso prepúcio. Este será o final da aliança entre mim e vós. No 8º dia do nascimento serão circuncidados todos os homens de vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o que foi comprado por dinheiro de algum estrangeiro, sem ser de tua descendência. Seja circuncidado tanto o escravo nascido em casa, como o comprado por dinheiro. Assim, minha aliança estará em vossa carne, como aliança perene. O varão incircunciso, porém, aquele que não tiver, o homem incircunciso, aquele que não tiver a carne do seu prepúcio circuncidada, será eliminado do seu povo, pois rompeu minha aliança. Deus disse ainda a Abraão: quanto à tua mulher Sarai, já não mais se chamarás Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei, e por meio dela também te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Dela procederão reis de povos. Abraão caiu de rosto por terra e riu, dizendo consigo mesmo: um homem de 100 anos poderá gerar um filho, e Sara aos 90 dará luz? E Abraão disse a Deus: que Ismael viva diante de sua face. Deus, porém, respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e tu o chamarás Isaque. Estabelecerei com ele minha aliança, como aliança perene para a sua descendência depois dele. E também a respeito de Ismael, atendo o teu pedido. Eu o abençoarei, e o tornarei fecundo, e o farei crescer sobremaneira. 12 chefes ele há de gerar, e eu farei dele uma grande nação. Quanto à minha aliança, porém, eu a estabelecerei com Isaque, o filho que Sara te dará, no ano que vem, por este tempo. E tendo acabado de falar, Deus subiu de junto de Abraão. Abraão tomou então seu filho Ismael, bem como todos os que nasceram em sua casa, e foram comprados por dinheiro. Todos os homens da casa de Abraão, e nesse mesmo dia circuncidou-lhes a carne do prepúcio, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando lhe circuncidaram a carne do prepúcio. Seu filho Ismael tinha 13 anos, quando lhe circuncidaram a carne do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, tanto os que nela nasceram como os que foram comprados de um estrangeiro, foram circuncidados com ele. Veja bem, nós temos muita coisa para aprender aqui nesses 2 capítulos, né? Primeiro, nós vemos que os escolhidos de Deus, né, fizeram confusão e às vezes fazem lambança também, né? Mas quando Deus vê que a gente está agindo com reta intenção, tentando acertar, ele ainda dá um desconto. Mas quando ele vê que é maldade, contaminação de caráter, né, as consequências negativas vêm com força. Olha que confusão. Sarai, ainda Sarai, né? Deus não tinha mudado o nome dela. Sara quer dizer mãe de nações, né? De povos, e Abraão quer dizer pai de muitos povos, pai de nações, né? Era Sarai. Ela ficou desesperada. Olha o nível de desespero, né? Que ela não conseguia engravidar. As mulheres geralmente se cobram muito quando isso acontece. Não é culpa delas, né? Não é culpa da mulher que ela não consegue engravidar. Você que não consegue, está nessa situação, não deixa o inimigo ficar te culpando, jogando isso na sua cara, não tem nada a ver. Mas ela entrou nesse nível de desespero que fez o marido dela fazer sexo com a empregada. Olha só, para a empregada engravidar. E depois, claro, no meio desse pecado, essa confusão, o menino nasceu, a empregada começou a se sobressair, né? E Sara não gostou, né? Porque ela olhava, eu tive um filho com teu marido, você não, né? Olha a confusão. O pecado só gera confusão, né? E Sarai começou a humilhá-la. Mas Deus apareceu a Agar no deserto, essa escrava, né? E ela disse: esse é o Deus que me vê, né? Olha que lindo. Quando você está sendo humilhado pelos outros, triste, quando você está sendo injustiçado, Deus te vê. Ele sempre te vê, Ele te ouve. E Deus disse para ela, como depois disse para Abraão, né?
Deus disse para ela, o seu filho vai ser como um asno selvagem. Sua mão estará contra todos, e a mão de todos contra eles. Ele estará à frente dos seus irmãos, né? Você sabe quem são os ismaelitas, os descendentes de Ismael? Segundo, né, a tradição, os muçulmanos, que são também descendentes de Abraão. Eles são os descendentes de Ismael, os islâmicos, né? E Deus falou, olha, para Abraão, eu vou também abençoar Ismael, e ele vai crescer, e vai vir muitas nações. Olha quantos muçulmanos existem no mundo, né? E depois, Deus fez, no versículo 17, capítulo 17, a promessa a Abraão, né? Anda na minha presença, ser íntegro. Ou seja, Deus estabelece uma aliança com Abraão, mas ele tem que corresponder. Anda na minha presença, ser íntegro. É o que ele fala para você. Eu estabeleço a minha aliança entre você. Entre mim e ti, você vai ser pai de nações, né? A partir de agora você não vai chamar mais Abrão, mas Abraão, porque eu farei de ti pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei sobremaneira muito fecundo. Ele está falando isso para um homem de 100 anos, que não tem filhos, cuja esposa é estéril e tem 90 anos. E ele promete, o teu filho que vai nascer de Sara, que não é mais Sarai, agora é Sara, vai gerar e vai ser o pai de multidões. Depois ele vai dizer que o Messias vai vir de Isaac, né? Jesus, que fundou, né, a nova aliança, que somos nós cristãos. Mas Abraão chegou a rir. Porque Deus, o que você está me prometendo tem nada a ver, né? Às vezes na nossa vida também, Deus nos promete coisas que humanamente a gente olha e ri, né? A gente fala, não vai acontecer. Mas Deus é especialista, preste atenção, especialista em causas impossíveis. Ele escolheu Abraão, velho, estéril, sua esposa estéril, velha, para provar que ele faz a obra dele acontecer a partir daquilo e daqueles que são os mais improváveis. Eu olho para a minha vocação. Quando eu era jovem, eu não tinha nada para ser sacerdote, mas Deus escolhe aqueles que humanamente não acreditam em si mesmos para mostrar, sou eu que estou fazendo, eu te levo além dos seus limites, eu realizo o que é impossível para você. E daí Deus pediu como sinal da correspondência da aliança a circuncisão. O que é a circuncisão? Seria o que equivale à moderna operação de fimose, né? É tirar a carne do prepúcio, é tirar aquela carne esponjosa, aquela carnezinha que fica no final do pênis, né, do menininho, quando ele nasce. Operação de fimose, geralmente a criança tira aquela pelinha, né? Que pode às vezes infeccionar, atrapalhar na hora dele fazer xixi, outras coisas mais. Então Deus pediu para ser esse o sinal da aliança, a circuncisão. E Deus foi firme com relação a isso. Por quê? Porque isso é que ia diferenciar o povo de Deus dos outros povos. E Deus estava criando uma identidade ali, sabe? Então ele tinha que ser firme naquele povo, uma identidade daquele povo como povo da aliança, povo de Deus. E Deus já disse o que ia acontecer. Olha, seus descendentes vão para o Egito, vão ficar 400 anos lá, vão sofrer, mas depois eles vão voltar, né? Que Deus é um Deus de aliança. Que coisa linda, né? Ele faz aliança comigo. E você sabe qual é a nossa circuncisão hoje? Filho, filha, qual é o sinal da nossa aliança com Deus? O nosso batismo. O batismo é a aliança. Você que fica batizado, você fez uma aliança com Deus. Você fez uma aliança com Deus. E você precisa corresponder às exigências do seu batismo. Ir à missa aos domingos, aos dias santos, se confessar regularmente, fazer jejum, rezar, perdoar, ser justo, ser fiel ao seu matrimônio, viver a pureza, a castidade dentro do seu estado de vida. Sabe? Porque nós precisamos corresponder à nossa aliança com Deus, não é? Deus fez uma aliança conosco, mas nós também precisamos corresponder a essa aliança com Deus. Por isso eu peço a você, faça um bom exame de consciência hoje. Veja em que você tem falhado com Deus, anote os seus pecados. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo sobre exame de consciência para confissão, né? Procura depois, ou o que você achar melhor, se você já conhece algum. E busque uma boa confissão para você retomar sua aliança com Deus. Ele sempre permanece fiel. Mas nós muitas vezes nos desviamos e precisamos retomar. A confissão é um meio de retomar a nossa circuncisão espiritual, né? O compromisso do batismo. Tá certo? Olha, a tarefa para você hoje é ler o livro de Jó, capítulo 5 e 6. Jó, capítulo 5 e 6, eu não vou ler, porque vai ficar muito grande, né? Vou deixar como... Faz parte, os livros suplementares, sim, fazem parte. Mas eu peço que você leia, para não ficar muito grande aqui, né? Para você conseguir meditar bem nesse aspecto, porque essa aliança é muito forte, né? Isso aqui é muito importante. E a gente não pode, eu não quero te inflar de informações a ponto de deixar você tão cheio de informação que você não lembre o que é essencial.
tá bom? Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva aqui, nem que seja uma linha, poucas palavras, o que você entendeu, o que ficou forte para você, o que Deus falou com você através da leitura, da reflexão, tá? E não esquece de, com o seu parceiro de estudo, partilhar o que você entendeu, manda um áudio, ou se encontra, ou se é a sua esposa, tome um café junto, ou jantem junto e partilha o que mexeu com você, o que Deus falou com você, tá bom? Até amanhã, meio-dia. O vídeo fica sempre salvo para você ver a hora que você quiser, claro, e puder. A viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Olá, Deus abençoe você, amado filho, amada filha. 7º dia, 7º episódio da nossa Bíblia em um ano. Veja bem, vamos nos fortalecer na perseverança, hein? Por isso que eu tenho incentivado a gente a fazer grupos de estudo, ter parceiros de estudo bíblico, porque são 365 dias, é um ano inteiro, no qual nós vamos estudar a palavra de Deus. E é muito salutar termos parceiros de estudo, por exemplo, uma pessoa com a qual você possa todo dia partilhar, nem que seja num áudio rápido, numa mensagem. Hoje Deus falou isso comigo. Você já leu? Talvez a outra pessoa não leu, aí você vai motivá-la e depois o dia que você não lê, ela vai te motivar. Incentivo ter parceiros de estudo, talvez esposa, pai, filho, irmãos. Isso é muito salutar, muito bom. Mas também criar grupos, por que não? Junta lá um grupo de 6 amigos, 7. Faz um grupo de WhatsApp, todo mundo partilha, sem ficar mandando muita coiseira no grupo também, senão fica chato, né? 500 bom dias. Não, partilha só a Bíblia, só o que você entendeu de cada dia, de cada capítulo. E uma vez por semana vocês se reúnem na casa, uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro. E ali vocês podem combinar de por 5, 10 minutos, cada um apresentar um dia da semana. Olha, um apresenta a criação, outro apresenta a queda de Adão e Eva, o outro apresenta a vida de Abraão, os capítulos de cada dia. Isso é muito salutar, nos ajuda a ter perseverança. Vamos criar grupos de estudo bíblico e incentivo você. Vamos lá então, hoje nós vamos ler no 7º episódio a aliança de Deus com Abraão. Gênesis 14, 15 e também Jó 3 e 4. Como eu disse, o método que eu estou usando, nós vamos intercalando. O livro principal aqui, né, é a história de Abraão, né, o nosso patriarca, mas também no final eu vou colocar Jó e tentar refletir um pouquinho sobre Jó, mas se não refletir não tem problema, é só para você conhecer e se familiarizar. O importante é que você esteja com a Sagrada Escritura nas mãos. Vamos lá então, Gênesis capítulo 14 e 15. No tempo de Amrafel, rei de Senaar, Arioque, rei de Elazar, Codorlaomor, rei de Elã, e Tadal, rei de Goim. Esses reis moveram guerra contra Bará, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaabe, rei de Adama, Semeber, rei de Seboim, e contra o rei de Bela, que é Segor. Esses últimos haviam feito coalizão, todos eles no vale de Sidim, que é o Mar Morto. Durante 12 anos haviam servido a Codorlaomor, mas no 13º ano rebelaram-se. No 14º ano, porém, chegou Codorlaomor com os reis aliados e derrotaram os Refaitas em Astarot, Carnaim, os Uzitas em Am e os Emitas na planície de Cariataim, e os Urritas nos montes de Seir até El-Farã, junto ao deserto. Na volta, chegaram a En-Mispat, que é Cádiz, e devastaram todo o território dos Amalecitas e o dos amorreus, que moravam em Hazazontamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adama, de Seboim e de Bela, que é Segor, saíram contra eles. Puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlaomor, rei de Elã, Tadal, rei de Goim,
Amrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nos poços e os restantes fugiram para a montanha. Os soldados saquearam todos os bens e todos os mantimentos de Sodoma e Gomorra e se foram. Capturaram também Ló, filho do irmão de Abraão, com todos os seus bens, e se foram, pois Ló morava em Sodoma. Alguém que escapara foi informar Abrão, o hebreu, que morava junto aos carvalhos de Mambré, do amorreu Mambré, irmão de Escol e de Abner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora preso, mobilizou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Abrão e seus homens se repartiram para os atacar de noite, e ele os derrotou, e perseguiu até Oba, ao norte de Damasco. Ele trouxe de volta todos os bens e também seu parente Ló, com os bens, as mulheres e o povo. Quando Abrão voltava da vitória sobre Codorlaomor e os reis aliados, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe a 10ª parte de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Abrão, entrega-me as pessoas e toma os bens para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão para o Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Não tomarei nenhum fio, nem uma correia de sandália, nem coisa alguma do que é teu, para que não digas: enriqueci a Abrão. Nada para mim, senão o alimento dos jovens, e a parte de Aner, Escol e Mambré, os homens que foram comigo. Cada um deles receba a sua parte. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a Abrão numa visão a palavra do Senhor, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor meu Deus, que me darás? Eu me vou sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um escravo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Teu herdeiro não será esse. Alguém que saiu das tuas entranhas será o teu herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será tua descendência. E Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi creditado como justiça. E Deus lhe disse: Eu sou o Senhor, que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em posse. Abraão perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? O Senhor lhe respondeu: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os pelo meio e dispôs as metades, uma em frente da outra, mas as aves ele não partiu. Os abutres se precipitavam sobre os cadáveres, mas Abraão os afugentava. Quando o sol ia descendo, um sono profundo caiu sobre Abrão, e de repente veio sobre ele terror e intensa escuridão. E o Senhor disse a Abrão: Fica sabendo que teus descendentes viverão como migrantes numa terra que não lhes pertence. Serão reduzidos à escravidão e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação que eles haverão de servir, e depois sairão dali com grandes riquezas. E quanto a ti, irá para os teus pais em paz. Será sepultado depois de uma velhice feliz. Na 4ª geração, teus descendentes voltarão para cá, pois a iniquidade dos amorreus ainda não completou a medida. E depois que o sol se pusera, houve densa treva,
e um braseiro fumegante, e uma tocha em chamas passaram por entre os animais repartidos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, os quenitas, os cenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaitas, os amorreus, cananeus, gergeseus e os jebuseus. Veja bem, amado filho, amada filha, esses 2 capítulos são muitíssimo importantes. Se você entender o que aconteceu aqui, você vai entender em que a sua fé consiste. Eu vou explicar parte por parte. No primeiro capítulo, nós vemos Abraão saindo em campanha bélica, em guerra, para recuperar o seu sobrinho, né? Que tinha sido raptado e com as suas mulheres e propriedades. As mulheres seriam usurpadas, seriam estupradas, como acontecia naquela época, ele provavelmente morto. Então Abraão, num ato de coragem, também com a bênção de Deus, reuniu seus homens. Abraão era um homem de posses, né? E foi atrás e, com a graça de Deus, recuperou, né? Venceu os reis que lutavam, recuperou os bens de Ló, seu sobrinho, recuperou a vida do seu sobrinho. E os reis de Sodoma, onde Ló antes morava, né, vieram ao encontro dele, dizendo para ele ficar com os bens. Ele falou que não. Só que antes disso, no versículo 18, nós vemos que Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque era um rei que ele não tinha descendência e nem ascendência. Ele era de uma linhagem que não passava. Ele não tinha um rei antes dele, um pai, nem um filho depois. É como se fosse um rei eterno. E ele ofereceu a Abraão, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, diz a Bíblia. Ele ofereceu a Abraão pão e vinho, dizendo: bendito seja Abraão, a beracá, né, a oração de bênção dos judeus. O sacerdote Melquisedeque prefigura o Cristo sacerdote, e todo sacerdote, todo padre é sacerdote na ordem do rei Melquisedeque, porque o nosso sacerdócio é eterno, ele não passa. Uma vez que nós recebemos de Cristo o sacerdócio através da igreja, nós somos padres para sempre. Por isso que o sacerdote é sagrado, é muito importante. Quem mexe com o sacerdote, quem prejudica um sacerdote, está entrando em luta contra Deus. Eu não digo isso porque eu sou padre, não. Eu digo porque isso é bíblico. Mexeu com o consagrado de Deus, o separado, mexeu com a menina dos olhos de Deus, né? Porque nós somos consagrados só a Deus. Então respeite o seu padre, mesmo que ele tenha problemas, mesmo que ele dê, talvez, coitado, um contra-testemunho, não deveria ser assim, mas ame, respeite, reze por ele, né? E respeitemos os padres, né? O padre é consagrado, é sagrado. Depois entramos no concreto da aliança de Deus com Abraão. É importante a gente entender esses elementos aqui. Deus foi fazendo promessas a Abraão. Ele disse: Abraão, a sua recompensa vai ser grande. E Abraão perguntou no versículo 2 do capítulo 15, o que você vai me dar? Né? E Abraão disse: Senhor, como é que você vai me dar uma recompensa grande se o herdeiro de tudo que eu tenho, Abraão, era um homem de posses, tá? Vai ser Eliezer de Damasco, ou seja, era um servo, era um escravo ali, né? Para o judeu, gente, para o povo de Abraão, ali, para o povo oriental, né? Não existiam ainda os judeus propriamente falando, porque Abraão que é o pai, né, desse povo, mas para o homem oriental, a pior desgraça da vida era não ter filho. E a maior bênção era ter muitos filhos e uma vida longa. Então Abraão está dizendo: Senhor, o senhor vai me dar uma recompensa grande, mas eu estou amaldiçoado, eu sou um homem que todo mundo tem pena. Minha mulher é estéril, eu sou velho e não tenho filho. Então o Eliezer, o meu escravo, vai ficar com tudo que eu tenho? Deus disse: não, o teu herdeiro vai sair das suas entranhas, ou seja, eu vou te dar um filho. Gente, era impossível isso, era impossível. Aí Deus foi falando que ia fazer, e Abraão, tudo bem, você vai fazer, eu acredito. Aí Deus pediu para ele trazer os animais, porque na época de Abraão, naquela época, se ofertava a Deus um sacrifício assim, um animal partido no meio, às vezes um novilho, às vezes uma pomba, às vezes um cabrito, às vezes um bezerro, né? Pode parecer cruel para os nossos padrões, né? Mas era assim que funcionava. E isso representava um sacrifício feito a Deus, e isso representava uma aliança, porque a aliança era feita quando só era feita quando tinha derramamento de sangue. Então o Abraão fez essa oferta a Deus, e Deus mandou fogo passando no meio, sabe? No meio das oferendas. E esse andar no meio ali da oferenda repartida, onde havia um sangue para um lado e para o outro, né? Derramado,
Mas não ali, o pisar no meio dessas oferendas representava que eu estava fazendo uma aliança eterna, para sempre, que eu iria ser fiel sempre. Então Deus passou com fogo ali no meio, dizendo, eu vou sempre ser fiel a você, eu estou fazendo uma aliança com você. É um Deus de aliança, de promessa. Mas Abraão não passou ali no meio. Por quê? Porque Abraão, como humano, ele pôde dizer, Senhor, eu vou tentar, mas eu não sou fiel como o Senhor. Eu sou fraco. Mas Deus passou no meio ali das oferendas, representando que ele fazia essa aliança para sempre com Abraão. E aqui tem uma coisa, gente, que a maioria das pessoas não percebe. Você vê que uma das coisas que Deus disse a Abraão, que é muito bonita, né? Deus disse assim, eu vou multiplicar a sua descendência. Isso, para um judeu, era a maior bênção que podia existir. Uma descendência forte, muitos filhos, e uma descendência da qual viriam reis, viriam pessoas importantes. Isso para o oriental, melhor dizendo, né? Então, no versículo 13, o Senhor disse a Abraão, fica sabendo que os teus descendentes viverão como migrantes, tal. E depois ele diz, aliás, antes do versículo 13, ele diz assim, eu vou multiplicar a sua descendência, como primeiro ele falou como o pó da terra, no capítulo anterior, e aqui ele falou, eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu. Ele disse a Abraão, olha para o céu, se for capaz. Versículo 5, né? Conduzindo para fora, disse-lhe, olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. E acrescentou, assim será a sua descendência. Maior que as estrelas do céu. Dá para contar as estrelas do céu, gente? É muito difícil, tem umas que você não vê, né? Então Deus fez uma promessa, mas eu vou te falar uma coisa. Você sabe que Abraão é conhecido pela sua fé. Ele é um homem de fé, que creu mesmo sem ver. O livro aos Hebreus, né, a carta aos Hebreus, diz que Abraão é exemplo de fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas você sabe que isso aqui foi uma prova? Deus disse, vem aqui fora, olha as estrelas do céu. Mas você sabia que estava de dia quando Deus falou isso? Estava de dia. Porque no versículo 17 diz assim, e depois que o sol se pusera, houve densa treva e Abraão dormiu. Né? As chamas passaram ali entre os animais. E depois que o sol se pusera, lá no versículo 17. Então no versículo 5 estava de dia. Então Deus pediu para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Mas durante o dia, com o sol, você não vê as estrelas. Deus falou, conta as estrelas pela fé. Você não as vê, mas elas estão lá, Abraão. Isso que é ter fé. Deus já estava provando e ensinando a Abraão. Olha para o céu, cheio com sol, cheio de luz. Você não está vendo nenhuma estrela, mas elas estão lá. Creia sem ver e eu vou multiplicar os seus descendentes como as estrelas do céu. Isso é ter fé, que é levada em conta de justiça, diz a carta aos Romanos. Ter fé é acreditar no que Deus te prometeu, mesmo quando você não está vendo. Ter fé é acreditar na terra prometida, mesmo quando você está no meio do deserto. Ter fé é acreditar na ressurreição, mesmo quando você está na cruz. Acredite, Deus é fiel, Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. Nunca. Tenha fé no Senhor. Que dê sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito no canal, não é? E também escreva aqui nos comentários o que você entendeu, o que ficou forte para você. Isso é muito importante. Compartilha esse vídeo também, manda para os grupos de WhatsApp. Olha, como tarefinha hoje você vai ler o livro de Jó, capítulo 3 e 4. Capítulo 3 e 4 de Jó. Aqui agora, depois, ou no momento do seu dia, leia hoje. Jó, capítulo 3 e 4. Como eu disse, os livros suplementares, alguns dias nós vamos ler e alguns dias eu vou pedir para você ler aí na sua casa para não ficar muito extenso e muita informação. Aí você não consegue assimilar tudo, né? Deus abençoe. Até amanhã, ao meio-dia. Lembrando que o vídeo fica salvo para você ver a hora que você puder e quiser.